Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Meus queridos amigos, hoje lemos os primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas. Lembrem, nós estamos no ano C, e no ano C nós escutamos o Evangelho de São Lucas. Hoje, o terceiro domingo do Advento, é o dia que verdadeiramente começamos a escutar o Evangelho de São Lucas. Pois bem, o Evangelho de Lucas, provavelmente ali escrito por volta do ano 70, 80 da era cristã, já havia passado a primeira geração de cristãos e agora Lucas escreve o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. No início do Evangelho de hoje, primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, a gente ouviu uma dedicatória, uma apresentação da obra a Teófilo. Mas quem é, afinal, esse Teófilo? Teófilo provavelmente seria um cristão, certamente ilustre, a quem Lucas queria mostrar os fundamentos da nossa fé. Teófilo poderia ser um grego ou um romano convertido, um amigo de Lucas, que havia pedido um relato sobre os eventos de Jesus. Alguns teólogos dizem que ele poderia ser um financiador da obra, mas há uma outra teoria, e para mim eu acho essa a melhor de todas, porque a palavra Teófilo é a junção de duas palavras. Theos, que quer dizer Deus, e Filós, que quer dizer amigo. Ou seja, o Evangelho de Lucas teria sido dedicado e escrito para todos aqueles que são amigos de Deus, que amam a Deus. É interessante como Lucas fala: após um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti. Deste modo poderás verificar a solidez, atenção, solidez dos ensinamentos que recebeste. Meus irmãos, estas palavras transmitem o que os apóstolos sentiram. Ou seja, o que eles viveram com Jesus não foi uma brincadeira, de jeito nenhum. Ele diz a Teófilo, ele diz a todos nós: o que nós vivemos não foi uma lenda, não foi simplesmente uma história bonita, não. O que nós vivemos comprometeu toda a nossa vida. Como eu disse a vocês, o nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. A gente poderia pensar na santa curiosidade desse homem desconhecido. Curiosidade desejosa em ser verdadeiro amigo de Deus. Mas só se torna amigo de Deus quem busca conhecê-lo, quem busca saber quem Ele é. E nós, o pecado em nós vai tirando-nos essa capacidade de querer saber quem é Deus. Mas Agostinho já disse:
só se pode amar aquilo que se conhece. Nós nunca poderíamos dizer que nós amamos a Deus se nós não buscamos conhecê-lo. Nós só podemos amar a Deus se fizermos como Teófilo, que interessou-se por conhecer o Senhor, por conhecer os seus amigos, por conhecer a sua palavra, por conhecer a sua santíssima vontade. Essa vontade, essa capacidade, a gente até poderia dizer, esse ímpeto de querer conhecer a Deus é a coisa mais pura e, ao mesmo tempo, é a coisa mais ontológica do ser humano, que faz parte do ser profundo do homem, da sua identidade. Todos nós temos sede de Deus. O ser humano tem sede de Deus. Todos, sem exceção de nenhum. Até os mais inteligentes, João, sim. Até os mais ricos, sim. Até os mais poderosos, sem dúvidas. Até os mais honrados, até os mais pobres, até os sem estudo, todos, sem exceção de nenhum. Alguns mascaram essa vontade. Outros, com toda sinceridade, com toda a honestidade do coração, buscam saber quem é verdadeiramente Deus. É bonito porque Edith Stein diz: aquele que está buscando a verdade está buscando a Deus, ainda que não saiba. Que coisa, né? Ou seja, quem é honesto está buscando a Deus. Pode acreditar. Como Teófilo foi feliz. Recebeu o mais lindo testemunho de alguém que viveu junto ao Mestre. Imagine isso, minha gente. E mais, ficou registrado para todas as gerações este testemunho. Mas muito bem, o Evangelho continua. E hoje a liturgia pula do 1º capítulo para o 4º capítulo do Evangelho de São Lucas. No 4º, Jesus é apresentado que, com o poder do Espírito, atenção, vai sábado à sinagoga de Nazaré. Reparem na simbologia disto. Jesus está presente na sinagoga de Nazaré. Nazaré é a sua cidade. Ali ele viveu toda a sua vida. Ali ele trabalhou durante anos no humilde banco do carpinteiro. Hoje ele apresenta-se aos concidadãos com as palavras de Isaías. É um negócio muito sério. O Espírito do Senhor está sobre mim. Entendam, aos sábados o rito na sinagoga prevê a leitura de um texto da Torá ou dos profetas, seguida de um comentário. Pois bem, o Evangelho conta que Jesus foi ao sábado à sinagoga, Jesus ergueu-se para ler e encontrou um trecho do profeta Isaías que começou assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me consagrou pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes. Levar a boa nova aos humildes. Ele termina de ler, fecha o rolo, entrega o rolo ao servente, senta-se, olha o povo e sai com essa: hoje cumpriu-se nos vossos ouvidos a escritura que acabastes de escutar. Ora, minha gente, prestem atenção. Esse texto de Isaías fala do Messias, do Cristo. As palavras de Isaías só se cumpririam quando o Messias viesse. Assim, Jesus está dizendo ao povo: essas escrituras que vocês ouviram falam de mim. Imaginem o susto, imaginem. Essas escrituras falam de mim, porque o Espírito está sobre mim. Eu estou vindo do Jordão, o Senhor acabou de me ungir, o Senhor me ungiu para levar o Evangelho, para levar uma boa nova aos pobres. É uma coisa realmente que choca a comunidade que eles viviam. E ele diz: eu vim para levar essa boa nova aos pobres. Minha gente, quem é esse pobre? Quem é esse pobre que Jesus fala? Pobre é quem é triste, é quem chora na pobreza. Pobre é quem está drogado com a vida perdida. Pobre é quem está na prostituição, o aidético. Pobre é quem é rico e tem uma vida sem sentido. Pobre é quem foi abandonado pela família. Pobre é aquele que já experimentou de tudo de prazer e não encheu o coração. Pobre é aquele que não tem mais esperança. Pobre é aquele que está no hospital doente, aquele velhinho sozinho, aquela mãe esquecida pelos filhos. Aquele que era tão prepotente, rico,
e perdeu tudo e agora está na pior. Aquele que está depressivo, que está ansioso. Todos esses são pobres. Ele veio para esses, para os doentes. Interessante, porque a gente percebe que depois de ler, num silêncio repleto de atenção, Jesus disse: hoje, atenção nesse hoje, atenção nessa palavra, hoje cumpriu-se este oráculo que vocês acabaram de ouvir. Entendam, minha gente, esse hoje que Jesus falou, que é um termo muito querido por São Lucas, na verdade é ele próprio. Jesus é o hoje. É o hoje. O próprio Papa Bento XVI diz: Jesus é o hoje da salvação na história, porque leva a cumprimento a plenitude da redenção. Vejam, esse hoje não é aquele dia que Jesus disse isso, entendem? Esse hoje é hoje, dia 26 de janeiro de 2025. Esse hoje que Jesus falou é agora, na sua vida, na sua realidade, na sua história. Esse hoje, na verdade, confunde-se com o dia que Deus quer salvar você, que Deus quer me salvar. Aqui a gente pode recordar de por exemplo, Santo Expedito, que contam que um espírito maligno apareceu para ele em forma de corvo, dizendo cras, 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 que no latim significa amanhã. Então, amanhã, amanhã. Aí dizem que Expedito pisoteou o corvo, esmagou o corvo e gritou odie, que em latim quer dizer hoje, hoje, hoje. Sim, meus irmãos, o dia de Cristo, como diria São Paulo, é hoje, é agora. Teresa de Ávila diz: vês a glória do mundo? É vã. Nada tem de estável, tudo passa, só Deus permanece. O hoje é a única coisa que temos. E aqui leiam, esse hoje como Cristo, ele é a nossa única segurança. Ele é o nosso hoje, ele é a nossa única certeza. É uma música tão bonita do Shalom, né, que diz assim: se as seguranças me tiram de ti, deixa-me apenas o teu olhar. Porque a gente só tem um olhar dele hoje. Agostinho diz: só existe o hoje. O passado é uma memória. O futuro é inexistente. Meus irmãos, só o hoje. Só temos o hoje. Teresinha diz isso. Mon Dieu, pour t'aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Meu Deus, para te amar, eu só tenho o hoje. O hoje. Meus irmãos, no hoje da nossa vida, entreguemos-nos a Jesus, nossa única segurança. Nesse terceiro domingo do tempo comum, no Evangelho, ele anunciou àqueles da sua comunidade que ele era ungido e que sua missão estava sendo iniciada. Nós estamos no início do ano, mas já estamos chegando no final de janeiro. O tempo está passando e com ele também nós estamos. Tudo vai passando e se não nos atentarmos a ele, que é o hoje da nossa vida, ele também passará. Aquilo que diz Agostinho: eu temo o Cristo que passa. Aproveitemos o hoje, aproveitemos a Cristo, só temos a Ele e nada mais. Termino a meditação de hoje com a oração do Papa Bento XVI sobre esta liturgia. Não permitais, Senhor, que nos tornemos um não povo. Fazei que vos reconheçamos de novo. De fato, ungiste-nos com o vosso amor. Colocastes o vosso Espírito Santo sobre nós. Fazei que a força do vosso Espírito se torne novamente eficaz em nós, para darmos com alegria testemunho da vossa mensagem. Amém. Meus irmãos queridos, este é o nosso 5º episódio da nossa 2ª temporada. No próximo final de semana, no próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade da apresentação do Senhor. Já estamos finalizando o mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2025 está indo. E mais uma vez eu repito para vocês, felizes de nós se estivermos vivendo o tempo cronológico, no tempo cairológico, no tempo da graça. A você uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.